Olá, boa tarde. Terça-feira, 14 de janeiro. Deficiência no sistema de abastecimento de água favorece a proliferação de focos da dengue. A gente explica por quê. Trabalhadores realizam mutirão para a limpeza de vias públicas em Caucaia. Os benefícios do jiu-jitsu para a saúde. No quadro Por Dentro da Lei, as dicas para não cair em armadilhas na hora de fazer um consórcio. E a gente convida você a um passeio pela fauna e flora do Parque Botânico. Notícias da Gente começa agora. Aqui se faz. Janeiro, mês de férias escolares. Uma boa opção de passeio em família é o Parque Botânico de Caucaia. O local está em reforma, mas recebe visitas pré-agendadas de segunda a sexta. Entre as atrações, oferece trilha ecológica e orquidário. E a entrada é gratuita. O Parque Botânico, que está localizado às margens da CE 090, em Caucaia, tem a função de preservar o ecossistema natural. O parque recebe visitantes do mundo todo, além de estimular pesquisas científicas e atividades educacionais. Atualmente, o Parque Botânico está passando por reformas e a visitação está restrita apenas para estudantes, com visita agendada. Bom, o Parque Botânico do Estado do Ceará tem a visitação livre, é entrada gratuita. Agora precisa ser agendado. Esse agendamento tem que ser feito antecipado. Porque o que acontece? O Parque Botânico está em reforma e no momento nós precisamos fazer esse agendamento de visita. O Parque Botânico recebe visitas de no máximo 30 pessoas, sempre acompanhadas pelos 5 educadores ambientais do parque. Os visitantes percorrem 4.800 metros de trilha da mais diversificada fauna e flora. O melhor momento é de segunda a sexta. Por enquanto não abrimos no final de semana, eu queria deixar isso bem claro, que aqui o Parque Botânico a gente não abre no final de semana. E outra coisa que eu tenho que dizer, não é zoológico. Muita gente acha que vem para cá vai ver muitos animais. Nós temos animais, mas os animais peçonhentos, que nós temos cobra, temos os saguis, temos lagartos, mas não é zoológico. E como é uma unidade de conservação, tudo aqui é preservado para a gente preservar o ecossistema. A educadora ambiental Tereza Mendes aponta outros atrativos do Parque Botânico. Temos atrativo aqui começando pelas trilhas, né? A trilha já é um atrativo em ver as árvores, né? Todos os plantios, vemos também aqui tipo de animais, que são todos de pequeno porte, certo? Depois a gente tem o orquidário, que são as flores mais belas que temos. O banco de sementes, que é onde são arrecadadas todas as sementes das plantas do parque, que serve para o ano inteiro. A gente tem esse estoque. E temos o espelho d'água, que é um lago, que temos como beleza, né, apreciação para o público. O Parque Botânico disponibiliza por ano 50 mil mudas para doação, em caso de reflorestamento e desmatamento. Durante as visitas ao parque, os educadores ambientais também orientam as pessoas sobre os cuidados fundamentais com a natureza. Preservar, né, e cuidar do meio ambiente. Por exemplo, quando eles vão no percurso da trilha, a gente vai mostrando as plantas que nós temos aqui no parque, né, e o viveiro que eles podem levar uma doação de mudas, no intuito dele plantar essa muda dentro da sua residência e preservar e amar, né? Assim como ele está num ambiente de conservação, onde ele respira o ar puro e tem um aprendizado do que essas plantas nativas podem trazer de benefício para eles. O município de Caucaia acelera o ritmo dos preparativos para receber visitantes na alta estação.
Equipes reforçam a limpeza dos locais mais frequentados, como o entorno de lagoas. A repórter Renata Paiva esteve lá acompanhando o trabalho dessas equipes, por isso a gente conversa um pouquinho agora. Renata, o trabalho, ele consiste em exatamente o quê? Bom, são as limpezas das principais vias, que são os corredores turísticos, né? Capinação, pintura de meio fio e estão também trocando as luminárias. A iluminação, as lâmpadas que estão queimadas, eles estão substituindo. Estão fazendo um monitoramento. Quais são os locais? Bom, tem a Avenida Estruturante, que liga Fortaleza às principais praias também de Caucaia e os municípios que tem à frente, que na verdade é a CE 090, a Estrada Velha do Icaraí, a Avenida Litorânea, que fica no Icaraí também, a Avenida Dom Almeida Lustosa, que fica na Grande Jurema, que é uma avenida super movimentada, e a Avenida Ulisses Guimarães, que fica em Iparana, que também liga a beira-mar a Caucaia. Mas é importante dizer que esse trabalho não é só agora, né? Existe um mutirão nesse primeiro momento, por conta do período de alta estação, de férias, mas esse trabalho acontece ao longo do ano todo. O trabalho de limpeza em Caucaia é com certeza o ano todo. É intensificado por causa da alta estação, no caso em dezembro, janeiro e fevereiro. Esse trabalho Férias Caucaia Limpa deve acontecer até meados de março. No começo de março deve finalizar e continuar o trabalho mais tranquilo, menos intenso. Na sua reportagem, Renata, você comentou que o apoio da população é fundamental. De que forma a população pode ajudar? Bom, é primordial. Tanto acontece que a limpeza tem que acontecer de dentro para fora. Os moradores não devem sujar a rua, né? Tem que partir primeiro dos moradores. Não deve ser um trabalho só com os turistas. Claro que tem que intensificar esse trabalho com os turistas para fazerem com que eles não sujem as praias e as ruas de Caucaia, lógico. Mas esse trabalho começa primeiro em casa, com os moradores, né? Então está acontecendo esse trabalho diretamente com a comunidade, tentando auxiliá-los em como não sujar a rua e, se sujar, ligar para o Disque Lixo, para a Secretaria de Patrimônio, para tentar pedir um carro da Prefeitura para fazer a limpeza. Ok, pois obrigada pela sua participação, Renata. Obrigada. Reforçando que o apoio aí da população é fundamental. Vamos acompanhar a reportagem. Está acontecendo em Caucaia a Operação Férias Caucaia Limpa. 6 equipes estão trabalhando de segunda a segunda na limpeza das principais vias de acesso ao município, na pintura de meio-fio e capinação. A prioridade, devido às férias, são os corredores turísticos, como a Avenida Litorânea, no Icaraí, a Avenida Ulisses Guimarães, no Iparana, e na Avenida Dom Almeida Lustosa, na Grande Jurema. Vamos continuar a Operação Caucaia Limpa em todos os bairros de Caucaia, na Grande Jurema. A Avenida Litorânea, a CE 090, a CE 085, a antiga Estrada Velha do Icaraí, e toda a região das lagoas serão priorizadas pela Prefeitura de Caucaia. Lógico que isso será durante o período das férias, até após o Carnaval, e continuaremos também a efetivação em outros corredores, como a Avenida Dom Almeida Lustosa, Avenida São Vicente de Paulo e Avenida da Integração. Esse trabalho executado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte, pretende, junto aos moradores de Caucaia, garantir a limpeza e boa aparência dos espaços públicos. A nossa meta é que a população participe com a gente, ligando, colocando para o telelixo, colocando a sua sugestão, a sua crítica. Nós podemos sim fazer a Caucaia cada vez mais limpa, mas isso não depende só da Prefeitura. Precisamos muito da população. A Operação Férias Caucaia Limpa acontece o ano todo, mas está mais reforçada em janeiro e fevereiro pelo período de alta estação. Acontece até o final de fevereiro, logo após o Carnaval, que é no início de março. A gente retoma outros projetos que nós estamos trabalhando, inclusive em janeiro nós estamos fazendo um planejamento estratégico da cidade com a população. Nós vamos chamar pessoas da população para discutir todo esse planejamento. A falta de abastecimento de água em alguns bairros de Caucaia favorece a infestação do mosquito da dengue. Isso porque os moradores são obrigados a armazenar água em baldes e outros reservatórios improvisados, locais perfeitos para a reprodução do Aedes aegypti.
O LIRA, levantamento de índice rápido, é realizado sempre nos meses de janeiro, março e outubro. Ele auxilia a manter o índice da dengue sob controle. Messias, por que foram escolhidos os meses de janeiro, março e outubro para fazer o levantamento do LIRA? Primeiro, janeiro é o mês que a gente procura avaliar a situação do município para os gestores. Em março é o mês que você já tem um período de chuva e muitos depósitos acumulando com água e aumenta os índices de infestação predial. Em outubro é o mês que você vai avaliar toda a situação do município, já prevenindo para que o mês de janeiro tenha uma infestação baixa. E assim se conclui o ano. O levantamento é realizado desde 2005. Em janeiro deste ano, foram 4.200 domicílios inspecionados. Destes, 189 apresentaram a larva do mosquito Aedes aegypti. Em março, foram cerca de 4.000 domicílios vistoriados, com 109 focos da doença. Já de acordo com os últimos números, foram 83 casos em 3.900 casas visitadas pelos agentes de endemias da prefeitura. Os bairros que mais inspiram cuidado são Jurema, Parque Potira 1 e 2, Grilo, Cigana, entre outros. A população sofre com um sistema de água de abastecimento. E aí passam a acumular a água em casa, em vários tipos de criadores. E aí não é necessário ter o inverno para ter dengue. Porque a população contribui com a guarda de água por conta da falta do abastecimento normal. Seu Antônio, como é a situação aqui no bairro Cigano? O senhor acha que esses índices da prefeitura realmente estão corretos? Aqui no bairro, o bairro inspira um pouco de cuidado em relação à dengue? Inspira, assim, na época, principalmente na época chuvosa, né? Que inspira, porque acumula muitas águas. E na época, mesmo sem ser na época do inverno, tem também água acumulada de esgoto, que não tem o saneamento nessa rua atrás aí, que é na 13 de outubro, não tem saneamento básico. Nós estamos no bairro da Cigana, onde viemos conferir junto à população até onde eles estão informados sobre como prevenir o mosquito Aedes aegypti. Seu Antônio, é aqui dentro da casa do senhor, o senhor costuma tomar aqueles cuidados básicos para a prevenção da doença? Sim, as garrafas a gente bota de cabeça de boca para baixo, a caixa d'água é coberta, os tambores é coberto. A gente procura sempre manter esse cuidado e orientar também o nosso vizinho para que ele faça da mesma maneira. Bom, é conservar sempre as vasilhas bem enxutas, o banheiro, e se a gente usa água nas vasilhas, é porque tem falta de água quase todo dia, mas logo que da noite a gente deixa tudo emborcado. A senhora acha que é um esforço de todo mundo? Realmente deve ser um cuidado tanto da gente como dos vizinhos, né? Então, a gente conversa muito com os vizinhos sobre esse mesmo tipo de coisas que pode acontecer. Eu acredito que os vizinhos também têm os mesmos cuidados. Super Esporte. Poucas atividades físicas são tão completas quanto as lutas. 1 hora de Muay Thai ou Jiu-Jitsu pode queimar até 700 calorias. A repórter Evelyn Ferreira foi conhecer um pouco mais sobre o esporte e entrevistou o primeiro cearense campeão sul-americano de judô. Jiu-jitsu no japonês significa arte suave, mas é difícil enxergar suavidade quando o objetivo é imobilizar o adversário com torções, pressões e golpes de alavanca. Nascida no Oriente, a arte do jiu-jitsu preza pela luta sem armas. Os praticantes precisam utilizar a força do próprio corpo para dominar o adversário. Mas, como a maioria das artes marciais, o respeito ao oponente é o valor principal. Assim como todos os esportes, a gente tem um respeito, né, um ao outro. A gente tem que respeitar do mais novo ao mais velho, do mais graduado ao menos graduado, ou seja, a gente tem que ter o respeito de todos. Ítalo Gonçalves é graduado faixa preta no jiu-jitsu e já venceu competições brasileiras e internacionais. Eu fui o primeiro cearense a ser campeão sul-americano de judô. Porque até então, acho que vários tinham ido até lá, mas não tinham sido campeões, né?
E ele dá a dica para quem quer vencer. O que precisa para ser um campeão é treino. Nada mais, nada menos do que você treinar, treinar e treinar. E a derrota a gente encara como se fosse um aprendizado pra gente, na grande verdade. Ali a gente tira da onde é que a gente está errando, onde é que a gente tem que acertar. Então a derrota eu não vejo como uma derrota que seja negativa. Eu vejo positivamente que é onde é que eu posso acertar, onde é que eu vou consertar meus erros. Mas o segredo de um verdadeiro campeão é ensinado logo no início. O que eu passo para a pessoa que está iniciando no judô, no jiu-jitsu, você tem humildade de saber chegar, entrar em qualquer lugar, porque eu acho que na humildade você entra e sai de qualquer lugar. Você tem que ter disciplina e respeito um ao outro dentro do tatame ou até mesmo fora do tatame. A gente tem uma filosofia de formar cidadãos e do mesmo cidadãos que vêm os campeões. Hey. Como é o lema? Humildade! Os. Por dentro da lei. Você está pensando em fazer um consórcio? Então, antes de decidir se vale mesmo a pena, é preciso estudar a proposta bem direitinho para evitar surpresas desagradáveis. O quadro Por Dentro da Lei orienta o que fazer para fechar um bom negócio. Queria saber o que é o sistema de consórcio. Consórcio de bens ou serviços, como nós conhecemos, nada mais é que a reunião de um grupo de pessoas com o objetivo de adquirir um bem, geralmente administrado por uma empresa que inclui taxas de administração e outras taxas a este grupo. Eu gostaria de saber o que se deve fazer antes de assinar um contrato de adesão. Antes de assinar um contrato com qualquer consórcio, é importante primeiro que se pesquise a administradora que vai gerir aquele contrato. É importante que se veja nos órgãos de proteção ao consumidor se há reclamações e principalmente veja com amigos e na internet se há muitos problemas com essa administradora. E eu gostaria de saber que valor deve ser pago como taxa de adesão. A nossa lei que rege os consórcios no Brasil é omissa quanto à taxa de adesão. Inclusive os órgãos de proteção ao consumidor reiteram que ela é ilegal. Porém, a lei permite que a administradora cobre antecipadamente a primeira taxa de administração. Eu quero saber como é calculada a prestação mensal. Para calcular a prestação mensal, primeiro leva-se em conta o número de parcelas e o valor total do bem ou serviço a ser adquirido. Se em maiores parcelas, lógico que a prestação mensal será menor. Junto a esse valor é acrescido taxa de administração, fundo de reserva e seguro, dependendo de cada contrato. Gostaria de saber se as parcelas mensais podem ser adiantadas. Bem, é possível antecipar o pagamento das parcelas, porém deve-se observar dois detalhes. Primeiro, no caso do consórcio, diferentemente do financiamento, não existe a incidência de juros. Dessa forma, a antecipação das parcelas não vai diminuir o valor destas. Outro detalhe importante é saber se essa antecipação será direta ou inversa. Na antecipação direta, você vai antecipar as primeiras parcelas, ou seja, as próximas parcelas que deveriam ser pagas, enquanto na antecipação inversa serão antecipadas as últimas parcelas do contrato. Gostaria de saber quais são as regras para a contemplação. Para que o consorciado seja contemplado, a lei exige que este esteja ativo na administração, ou seja, ele precisa estar em dias com os pagamentos das parcelas. Emprego Aqui. Atenção para as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador. Oportunidades para técnico de manutenção eletrônica, técnico de manutenção de equipamentos de informática e cozinheiro geral. Para saber mais sobre essas e outras vagas, é só ligar 3342-0706. Fique por dentro. A dica de hoje do quadro Fique por Dentro é o contato do CASP Tassiano Rocha Pontes, 3342-8078. Anote também o número da Central de Atendimento ao Cidadão, 3342-0113. Por hoje é só, mas amanhã a gente tem um encontro marcado aqui ao 12h30, TV Metrópole, canal 26. Obrigada pela companhia, até mais. Terra queimada de fogo,
vento que vem lá da praia. Atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando pra nos visitar.